Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Começa agora mais um Faz Sentido, que hoje fala do Setembro Amarelo. E esse programa é dedicado à prevenção do suicídio. O que você sabe sobre esse problema de saúde pública? Quais são os principais mitos ainda em relação ao assunto? Para conversarmos sobre isso, hoje aqui conosco a psicóloga Suzeli Santos e o porta-voz do Centro de Valorização à Vida, o CVV, Hamilton Passos. Obrigada de antemão aí, agradecer a presença de vocês para esse tema, para tratar desse tema tão importante, cada vez mais importante, que é a prevenção ao suicídio. Que bom. Obrigado dessa oportunidade. Hoje todo o CVV te agradece, a CDN também essa oportunidade de falarmos, sobre Setembro Amarelo, o que é e a importância dele. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui compartilhando contigo novamente, sobre um assunto muito relevante para a sociedade e para as pessoas no geral. E a gente está podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, com toda a população e sociedade geral de Santa Maria e região. E a gente vai começar já direto para a enquete que nós fizemos lá no Instagram do Diário, que Faz Sentido colocou lá, para entender o que você sabe sobre o suicídio, mitos e verdades, que a gente precisa, algumas pessoas já sabem, ou em outras questões a gente vê como ainda falta informação sobre o tema. Começamos com a seguinte afirmação: quem ameaça tirar a própria vida não quer de fato fazer isso. Mito, 54%. Verdade, 46%. Pessoas que falam sobre suicídio, que ameaçam que vão tirar a própria vida. Elas estão blefando ou elas estão buscando atenção, buscando ajuda, porque estão realmente nessa situação de prestes a tirar a própria vida? Eu discordo, não é mito, do meu ponto de vista, considerando que todos os sinais, toda essa comunicação que a pessoa faz, de alguma forma, ela está tentando comunicar os seus sentimentos, ou o que ela está passando naquele momento, mas não consegue muitas vezes falar explicitamente para amigos, para familiares, e muitas vezes até para ela. Isso, tem uma questão muito difícil dela aceitar, mas ao mesmo tempo ela está passando, por dificuldades, por problemas, por vários problemas, tanto problemas pessoais, sociais, e ela está pedindo ajuda. Então eu concordo que eu vou contra o resultado da nossa enquete, considerando que a pessoa, sim, ela está dando um sinal e que muitas vezes ela pode vir, a tentar ou cometer o suicídio. Hamilton. É isso mesmo, compreender que a pessoa quando liga, por exemplo, ao CVV... 188, 24 horas, serviço gratuito. Todo mundo está esperando. Somos 3.500 voluntários. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, aguardando a ligação. E as pessoas ligam exatamente para falar o que não conseguiu falar com alguém. E aí vem a questão da dor, da saudade, da não compreensão, do julgamento, e ela quer desabafar. Então ela está dando sinal, concordamos, mas não está com a intenção. Precisa conversar, precisa ser acolhido. Tanto que o Setembro Amarelo este ano anunciamos como acolher é cuidar. Esse é o processo. Então vamos concordar com essa análise feita, e é isso aí, as pessoas vão ligar para conversar. Estão pedindo ajuda, dando sinal. Mas algumas também que vão ligar lá, Milton, algumas já estão prestes a tirar a própria vida. Isso também existe. Sim, existe. Que já estão, não são pessoas que estão só no início de uma depressão. Muitas são casos graves. Graves, e até pode acontecer. Mas aí nós estamos tentando sempre ganhar um minuto a mais.
Precisamos ganhar 1 minuto. E aí vem todo esse processo de fazer-se ouvir. É ouvir com o coração e com os olhos. Esse é o procedimento dos voluntários. Porque é o que está faltando. Hoje a gente comenta que quando se passa uma mensagem no WhatsApp e não apareceu os 2 risquinhos azuis, já criam algo que está machucando. Um julgamento da pessoa. Por que não me deu resposta? Não me quer mais? Eu sou nada? Esse é um processo tão simples, mas que machuca. Então alguns estão a ponto de cometer, mas a gente vai conversando para reverter. Mas quando a pessoa fala, ameaça, é porque é um sinal de que ela sim precisa de ajuda. E o que a gente ainda ouve, né? A gente ainda ouve isso e ainda infelizmente, são comentários corriqueiros. E, quem ameaça não faz. Quem ameaça não tira a própria vida. Quem diz que vai, é só para chamar a atenção. Cachorro que late não morde. A gente ainda ouve. Então a gente precisa trazer essas questões sempre à tona, quantas vezes forem necessárias para as pessoas se atentarem para a questão, que é uma questão sim que merece e é uma questão extremamente relevante. Na pandemia, as ligações eram exatamente desse desabafo. Era o medo de perder a vida, não dessa forma. O medo da sua empresa que não funcionava mais, o padrão de vida modificou, a convivência dentro de uma casa que tem isolamento. Né? Então todas essas ligações aconteciam, alguns quase cometendo. Mas aí vamos no nosso diálogo de apoio emocional. Eu acredito que as pessoas elas têm essa necessidade de fala, entretanto elas têm esse medo do julgamento, né, como mesmo o Hamilton falaste, e pegar um telefone e falar com alguém que está te dando toda a atenção, todo o acolhimento através da sua escuta, né? Mesmo que não seja especificamente, né, Hamilton, com aquela coisa de confirmar se está me olhando ou não. Mas a escuta é tão importante e é uma escuta tão imparcial que a pessoa se sente bem em fazer isso. Ela consegue fazer isso. Ela se encoraja. E no caso de falar com familiares ou pessoas conhecidas da sociedade, amigos, ela vai ter sempre aquela questão do julgamento. O que vão falar de mim? E aí isso faz com que se aproxime ainda mais, né? Possivelmente se aproxime ainda mais do episódio. Por isso que eu sempre falo, uma fala, quando ela liga para vocês, ou quando ela está em crise aguda, de ideação suicida, quando ela está com tudo preparado, quando ela está no dia, local, hora e tudo mais, mas antes disso ela liga pro CVV, que geralmente ela vai fazer isso, é o minuto que talvez nós recuperamos e conseguimos trazer aquela vida de volta. Salvamos naquele momento ela. Por quê? Porque aquela emoção do desespero, ela vai ser aquela emoção vai ser trabalhada numa fala com uma outra pessoa e essa pessoa vai ver aquele momento com uma outra visão. Ela não vai estar tão desesperada a ponto de perder a vida naquele momento. Então, muitas vezes, em 1 minuto, a gente ganha uma vida. A gente recupera, né, naquele momento ali. Então, é muito importante essa fala, a gente tirar ele do foco ou acolher e ele ver que tem alguém ali que está entendendo o que ele quer dizer. E que acho que para mim, eu fiz o curso do CVV para o voluntariado e eu acho que eu passei a entender a empatia de uma forma diferente. Porque empatia é presença, a gente estar naquele momento ali do telefone atendendo, estar 100% apenas ouvindo e tentando entender a situação daquela pessoa. Sem julgar, sem criticar, sem condenar, sem oferecer a solução, sem dar o conselho. Então, eu estava comentando com a Hamilton antes da gente começar o programa, é muito revelador o curso, porque a primeira coisa que a gente se dá conta é que a gente não sabe escutar. A gente não escuta, porque enquanto eu estou ouvindo aquela história, eu já estou pensando no que eu vou dizer. Então, essa concentração, esse foco no outro, a gente não costuma ter nas conversas do nosso dia a dia. E também, para mim, foi um grande exercício, porque é uma concentração absoluta no entender o outro. Não é a obrigação da gente dar a solução, o conselho, da gente ser a resposta
o que a gente no nosso dia a dia automatiza, essa questão, se chegou a mim, eu tenho a obrigação de dar a resposta que a pessoa está precisando. Não podemos dar a resposta de forma alguma, né? Então, ouvir, fazer com que quem nos ligou consiga, ela própria, entender uma razão e frutificar o desejo de continuar uma luta, né? De vencer os seus problemas pessoais, e que são tantos, são imensos, que fogem muitas vezes no atendimento à ideia do mundo que nós vivemos. Algumas situações são trágicas ao excesso, ultrapassando o que eu imagino que possa acontecer. Né? Então, temos que conversar, temos que ouvir. E quando ela se sente segura, que nós provamos que existe um sigilo muito grande e que nada vai sair desta ligação, ela se sentindo segura, ela vai contar segredos que não fala para o profissional, não fala para a pessoa que ela mais ama, não fala para a pessoa que acompanha a vida toda. Então, isso é um ato bom, essa confiança do sigilo. A gente vai ouvindo, vamos conversando, jamais julgando qualquer ato acontecido, mesmo que esse ato venha contra algo que aconteceu comigo como voluntário, com a minha família, na minha vida. Tu esteve lá, tu aprendeu. Então, entender que nós precisamos fazer 1 minuto a mais de vida. 1 minuto a mais. E nós ganhamos essa vida para sempre. Quem quer tirar a própria vida não dá nenhum aviso prévio. Afirmamos lá na enquete. Mito, 61%. Verdade, 39%. Quem quer tirar a própria vida, dá ou não dá o aviso prévio? Acho que a gente acabou respondendo um pouco dessa pergunta na primeira questão. Mas também tem casos em que a pessoa, ninguém conseguiu enxergar sinais. Exatamente. Ou os sinais eram tão sutis, por questões de que aqueles sinais talvez já fizessem parte da personalidade daquela pessoa, aqueles comportamentos que ela está tendo, talvez sejam os mesmos comportamentos que ela já que era o jeito dela viver, a forma dela viver. E então acaba sendo uma questão de, vamos dizer, de rotineiro para a família. Então a família não dá um olhar diferenciado. Assim como tem aqueles que vão demonstrar, né, comportamentos totalmente contrários do que ele é acostumado a ou que a personalidade dele representa. Aí sim, a família vai ter que... Esse é um das nossas orientações, as pessoas, a família, os amigos, o meio social que ele vive, ficar muito antenado, ligado, né, nessas mudanças drásticas de vida. Porque a maioria dá sinais verbais, comportamento. A maioria é precedido, né? As pessoas dão sinais. Quando não dá, é mais quando não dá, a pessoa... É porque a pessoa tem... Né, ela está, por exemplo, pode ser que seja cometida com tratamentos mais intensos de transtornos, né, de transtornos psicológicos, psiquiátricos, e talvez sim seja da própria, como eu falei, da própria personalidade, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que vive mais reservada, então ela não quer mesmo que ninguém saiba. E muitas vezes a pessoa, quando ela está no ápice, ela tem essa intenção, ela realmente, ela está tudo organizado, tudo programado, ela não vai dar, geralmente ela não vai dar muitos sinais. Dependendo, claro que outras pessoas preferem demonstrar alguma coisa ou não, mas as outras pessoas têm que ver isso. Então os olhos dos outros, o ouvido dos outros, a escuta, é que vai fazer também com que muitas vezes nós vamos salvar alguém quando nós percebemos que aquele comportamento daquela pessoa não está condizendo com a forma como ele costuma viver. Perfeito. Eu tenho comentado em algumas reuniões, algumas palestras, e isso tem gerado uma afirmativa. Sempre na segunda-feira, em todo grupo de trabalho, em qualquer local onde existe um grupo, sempre alguém se destaca por alegria. Né? Aquele é o alegre, sempre conta uma piada, sempre está ajudando a todo mundo. Mas chega uma segunda-feira que ele está triste, que ele não sorri. E aí as pessoas acabam cobrando por que ele não está nos fazendo sorrir, quando deveríamos procurar por que não está sorrindo, o que aconteceu, que é a observação que tu falou. Exato. Então, e as pessoas balançam afirmativamente, porque notam isso na sociedade que vive. Então, alguns sinais, essa tristeza, esse ato que mudou de ser,
Barba, o homem começa a deixar a barba crescer sem o trato, tristeza no olhar, voz mais baixa, ou um comentário onde ele consegue pôr a palavra estou cansado da vida, estou cansado, a vestimenta, a aparência, não ouve mais as músicas ou vai para a música depressiva, né? Triste, são saudades, são lembranças e a gente não sabe exatamente o que é, porque todos nós temos um segredo, a maioria, para não falar todos, tem um segredo que está guardado e esse segredo pode ser algo da sua infância e eu estou com meus 70 anos, 80 anos, estou machucado e não se sabe. Então observar na sociedade, observar até mesmo na rua, quando a gente vê alguém com um olhar cabisbaixo, pergunta a hora, faz uma pergunta, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, para tirar a pessoa desse foco, porque alguns metros mais à frente, poderia ele fazer uma tentativa. Ou para a gente demonstrar que ele existe, para a gente mostrar que mesmo só visível, perguntando a hora, ele é visível, ele existe para alguém, que alguém viu ele, pediu uma informação, que ele é importante. Isso também faz toda a diferença. Então, quando uma pessoa talvez esteja indo, né, fazer algo contra a própria vida, ela percebe que não, mas tem alguém que me viu, que me enxerga. Então, será que vale a pena? Eu existo. Será que vale a pena fazer o que eu quero fazer? Então, aí a gente dá mais uns minutos para ele, como eu sempre falo. E nesse processo entrar uma intervenção de acolhimento, melhor ainda, né? Então, é por isso que a gente tem que ficar sempre alerta e ver com um olhar mais humanizado, né? Mais profundo. Eu me lembrei agora de um programa que fizemos, e eu não lembro se foi no ano passado ou no retrasado, mas também foi um programa sobre o Setembro Amarelo, que o Diógenes Chaves, que é psicólogo e já fez vários episódios aqui comigo no Faz Sentido, que ele disse que quando ele não consegue, quando ele vê que está difícil de reverter, de conseguir conseguir esse minuto a mais, ele lança a dúvida. Tá, então tu queres acabar com a tua vida, tu não consegue mais ficar, mas o que vem depois? Tu tem certeza que aquilo que vem depois realmente vai resolver a situação? Ele bota a dúvida e a pulguinha, daí a partir dali ele começa É uma técnica, trabalhar. É uma forma. Eu achei bem interessante, porque que garantia que tu tens, então, que esta aqui é a única solução que tu encontras nesse momento vai realmente resolver a situação? Exatamente. Ele vai colocar algo a pensar. É como a gente fala, vamos nos olhar no espelho, porque no espelho não vai existir mentira, que é eu olhando para eu, né? Essa situação. Então eu vou saber da verdade, se isso é necessário, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim. Não podemos também esquecer, aproveitando essa fala, de que alguns casos não são de dor, alguns casos são por vingança. É uma outra forma. Quer causar dor a uma pessoa Exato. Que não consegue atingir de nenhuma outra forma. Então, todo esse processo é bastante delicado, necessário observações de nós. Toda a sociedade precisa entender. Por isso que tem o Setembro Amarelo, que é para despertar, né? A partir de 2025, 2023, 2020, foi quando o CVV abraçou a causa do Setembro Amarelo. E 2022 já tinha, pode-se falar, explodido na sociedade, em que toda a imprensa, escolas, instituições começaram a falar sobre suicídio e mostrar. Então, nós precisamos esse apoio. Todos precisamos observar. Essa campanha, ela já desde dos anos 90, né, ela começou pelos Estados Unidos, né, com a história do Mike, que é um rapaz, né, que tinha um Mustang amarelo, que gostava muito, que era muito feliz, muito sorridente, empático, a família, né, uma relação muito boa com a família e amigos. Entretanto, ele cometeu suicídio dentro, né, do Mustang amarelo. No seu velório, as pessoas, né, andavam com cestas dizendo, se precisar, peça ajuda. E aí, então, desde 1990 começou lá, e no Brasil foi, né, o Brasil aderiu a essa campanha em 2015. E daí nós viemos reforçando ela e mostrando que nós não devemos não falar sobre o suicídio. Nós devemos falar sobre ele, explicar, né, e não mostrar que ele é um tabu e que é vergonhoso. Fazer com que as pessoas entendam que elas podem falar sobre isso com profissionais, com amigos, etc., a hora que
e que sentirem necessidade. Por muito tempo a imprensa também não tratava do tema, porque era realmente um tabu. Mas agora tá bom, a gente tá aprendendo muita coisa aqui, mas agora vamos ter que chamar intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio é o tema do Faz Sentido de hoje, com a psicóloga Suzeli Santos e o porta-voz do Centro de Valorização à Vida, Hamilton Passos. A gente vai direto para a enquete, onde afirmamos: um suicida está determinado a tirar a própria vida? Mito, 34%, verdade, 66%. A pessoa, e isso a gente já tem falado muitas vezes aqui em programas sobre o tema, que a pessoa, muitas vezes, o objetivo dela não é morrer, não é tirar a própria, mas se livrar daquele sofrimento de alguma forma, e a forma que a pessoa encontra é essa, mas não é a morte em si, mas eu quero me livrar, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu preciso resolver de uma vez por todas essa dor e esse sofrimento que eu não aguento mais. Quer tirar a dor. É a dor. E não a vida, né? Não a vida. Por isso, então, vem o processo quando não sabe o que fazer, vem a tristeza, vem a depressão, e esse processo é que vai não ouvir a mais ninguém, o seu ciclo de convivência modifica, começa a se isolar, se afastar, e aí que vem o processo, né? Eu gosto de trabalhar com as emoções nesse sentido, né? Porque em todos os sentidos dentro da psicologia. Entretanto, essa dor, muitas vezes ela é ocasionada por fatores estressores externos, né? E também com as questões dos transtornos, né, psicológicos, que aí, então, são diferentes dores. São diferentes dores. A gente tem os transtornos psicológicos que trazem dores por questões de debilitações biológicas e neuronais, né? Que a pessoa acaba, então, entrando num processo que ela não consegue movimentar
ver outras perspectivas, mas isso é uma questão, é biológica, é interna, é do próprio transtorno dela, do transtorno psicológico. E a questão emocional, que também, claro, envolve os transtornos, é que a pessoa tem muitos fatores externos que nós temos que levar em consideração. E aí eu pontuo a questão dos nossos jovens, dos nossos adolescentes hoje, que está com um alto índice, né, de perda de adolescentes e de jovens nessa faixa etária, nessa idade. Mas o que acontece? Nossos jovens, eles estão com dificuldade de trabalhar as emoções, de entender as emoções, de darem conta daquilo. Então são muitos fatores externos hoje que parece que para eles é o fim da vida, porque eles não sabem, não têm ferramentas psíquicas e emocionais para trabalhar em determinada situação. Vamos considerar, briguei com a minha namorada, tô com problemas de relacionamento com os pais, separação dos pais, tenho dificuldade de ser aceito num grupo, tenho notas baixas, eu não posso contar para minha família, e eles não conseguem lidar com isso, então eles não querem se livrar nem da dor, porque não é uma dor específica nesse caso, é uma situação que tem que ser resolvida e eles não sabem como. Não sabem como, e naquele momento eles não veem, não tem outra saída. Porque, pelo julgamento, pelo medo da família, pelo medo da sociedade, pelo medo de várias questões. Então, qual é a primeira coisa que eles pensam nesse momento? Vou tirar a vida para resolver tudo. E é aí que nós perdemos os jovens. Então, os jovens é tão fácil hoje de nós tratarmos. Não, tão fácil, desculpa. É mais fácil. Porque são coisas externas da nossa sociedade. Nós conseguimos salvar mais jovens do que pessoas mais jovens que são acometidos por questões comportamentais externas, do que pessoas que já vêm acometidas de um transtorno psicológico, que aí é bem mais difícil, né, a questão do tratamento. Mas muitos transtornos psicológicos, hoje nós temos tratamento, se for, né, questões preventivas a gente recupera. Principalmente a depressão, que é um dos transtornos mais, que acomete mais, né. Uhum. Uma vez que alguém tem ideias suicidas, ele permanece nessa condição para sempre? Mito, 73%, verdade, 27%. E aí, a pessoa que teve uma ideia, que quase cometeu, vai acontecer isso em outras vezes, necessariamente? Como é que funciona isso? Eu vou fazer o comercial do CVV. Vamos lá. Do 188, os trabalhos que são exercidos. Nós temos o trabalho, já no posto de Santa Maria autorizado, o trabalho em comunidade, onde tem alguns direto, frente a frente, olho no olho. Exemplo, GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente ao Suicídio. São aquelas pessoas que sobreviveram. Lembrando que alguns que sobreviveram, que nós temos o jeito comum de ser humano de falar, ele tentou, mas está tudo bem. Será que está tudo bem? Será que a sequela física não o debilitou para o resto da vida numa cama? Né? Então, os familiares. A cada 45 minutos acontece um suicídio no Brasil. Desse que comete, nós temos, em média, 20 tentativas. E dessas 20 tentativas, nós temos 200 pessoas próximas desse total que estão sofrendo. Atingidos. Então, o Grupo de Apoio ao Sobrevivente ao Suicídio, que começa agora na primeira segunda deste próximo mês, de outubro, primeira segunda-feira e a terceira segunda-feira. Então, vão reunir, vão conversar, falar o que está sentindo, vão se encontrar situações semelhantes, esse diálogo. Fora nós temos a situação do Cinecer, onde se apresenta um outro trabalho, apresenta-se um vídeo e vamos falar sobre o vídeo, sobre o que nós estamos entendendo, para que possa se expressar. Outro exemplo, tem o Roda de Conversa. E o Roda de Conversa são com 12 pessoas e quem escolhe o tema é o próprio grupo. Então, nós só vamos coordenar. E assim outros. Dentro do site do cvv.org.br, está tudo lá explicando as possibilidades que nós chamamos serviço comunidade. E também, aproveitando, o Malas Prontas também está valendo em Santa Maria. Que são aqueles que se dirigem aos locais de tragédias, como foi o caso de Brumadinho, que ficamos 101 dias lá, nas mesmas condições, conversando. E agora, esta semana, segunda-feira, já vai uma turma para atender aqui no estado as cidades que foram atingidas. No Vale do Taquari. Isso, estamos indo para lá, já as equipes formadas, para 30 dias.
inicialmente. Ficam 30 dias lá. Inicialmente 30. São equipes formadas por 4, 5, 7 dias e vai renovando para que possa ter um número grande. Mas é um acompanhamento por esse período. Aí nesse caso aí, eu volto à afirmativa da pergunta, né? Existe através do CVV, sim, uma possibilidade. E nós ficamos muito gratos quando nós recebemos a ligação que diz: bom dia, muito obrigado, estou feliz, CVV é minha família, venci mais um dia, acordei e vou trabalhar. Esse telefonema é muito comum, de pessoas de idade, de jovens que ligam e falam assim: só existem vocês. Aí, como você se emocionou, todos nós, sabe? É a glória do que a gente está fazendo, é a recompensa, é a gratidão de 3.500 voluntários trabalhando. Como agora nós temos nesse horário em torno de 250 que estão fazendo um atendimento de 4 horas para os outros, né? Acolhendo. Ou quando a gente ouve também dizer assim: a primeira vez que alguém realmente me entende, ou para me escutar, de verdade. Que não diz que eu sou isso, sou aquilo, mas que simplesmente... E o voluntário não faz nada, ele só escuta, né? A primeira vez que alguém está me entendendo, né? É forte, com certeza, emocionante. Pessoas idosas com doenças mentais são suicidas em potencial? Mito, 64% de quem respondeu a enquete acha que é mito, verdade, 36%. E aí, gente? Eu concordo com a questão do mito, considerando que a questão do suicídio, acho que até estava também na pergunta anterior, não existe suicida, uma pessoa especificamente suicida, não existe a doença do suicídio. Existem vários fatores que potencializam vamos dizer, esse evento, esse feliz evento. Muitas pessoas pensam no suicídio durante a vida, a pessoa pode não ter transtorno nenhum, né, ser super saudável psicologicamente, emocionalmente, mas ela pensa no suicídio. Na questão, mas isso é coisa passageira, mas é um ser humano, né? Na questão dos idosos, depende muito dos fatores. Se a pessoa tiver uma família estruturada, tiver amor, né, já teve uma vida estruturada mentalmente, teve uma saúde mental saudável, né, e ela tá nessa condição de final de vida, acometida com um câncer, por exemplo, né, vai muito exatamente da questão da nossa rede, do nosso apoio, de como ele tá acolhido naquele momento. É óbvio que vai ter idosos muito acometidos que não tem ninguém para cuidá-los, né, que estão em casas geriátricas, etc., mesmo recebendo todo o cuidado específico de profissionais, tá faltando algo que é o cuidado, aquele amor, aquele afeto da família. Aí, e se a pessoa já é acometida com transtorno mental, obviamente vai potencializar talvez esse desejo, né, dessa questão do suicídio, como ele ficar pensando muito nisso, né, e não cometer o suicídio. Então não é uma coisa que pode ser, mas talvez, se para ele terminar de uma vez com esse sofrimento, ele pode pensar nisso e pode sim cometer, mas não é tão, o índice de morte de idosos por suicídio não é tão alto quanto jovens e meia idade, né? Nós recebemos muitas ligações dos velhinhos, como a gente fala, com carinho, com amor. E a reclamação maior não é tanto o retirar a vida, é para queixar-se de que eu tenho filhos, tenho tantos netos, tantos bisnetos, e eu não existo. Eu sou sozinho, eu estou na faixa de 80 anos, ninguém vem me cuidar, não tenho condições de ir comprar um remédio. Se eu tenho uma condição financeira que eu ligo para que venha da farmácia o medicamento por uma tele, também não posso nem ir à porta. Então, a solidão, abandono, esse é a maior queixa, a maior. Então, dentro das bases que tu apresentou, é o que nós nos preocupamos, que a sociedade, as pessoas não estão dando atenção. Então, a pessoa foi alguém, produziu uma família, fez crescer, gerou, estão todos bem, menos ela, está num canto.
Então nós temos esse carinho, esse amor nesse atendimento. E já com essa idade vem as doenças, né, neurológicas, os Alzheimer ou tantas outras, e a gente fica ouvindo, fica conversando. Esses são os que eu falei anteriormente, que também ligam para dizer, vocês, CVV, são a minha família. Obrigado por existir. Apenas pessoas com transtornos mentais têm comportamento suicida? Mito 89%, verdade 11%. Isso que a Suzeli já falou, né? Muitas pessoas que vivem com esses transtornos não são afetadas por um comportamento suicida, e nem todas as pessoas que tiram as suas vidas têm algum transtorno mental. É a mesma lógica, né? Exatamente. Pode ser que a pessoa tenha um problema, como eu falei, um problema externo, um fator externo, né? Social, da vida pessoal, financeira, amorosa, etc., que está causando esse desejo, né, vamos dizer, de resolver esse problema de uma vez. E ela é o foco principal, né? Mas existem aquelas que sim, são acometidas e também não pensam nisso. Eu, no meu consultório, recebo muitas pessoas com vários transtornos psiquiátricos e psicológicos e muitas não pensam em suicídio. Agora, tem aquelas que sim, nós temos transtornos específicos que trazem esse fenômeno como um dos principais sintomas, né? Ele está dentro, pela questão neurológica, que acaba ficando debilitada, e pelas questões, né, dos fatores também, desde a questão dessa conjuntura do núcleo familiar, de como ela cresceu, da infância, esse conjunto todo da vida dele por inteiro, que então pode ficar resquícios e sim potencializar isso. Falar sobre suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como encorajamento. Mito 88%, verdade 12%. Isso é importante, a gente já falou um pouquinho aqui. Perguntar sobre a intenção do suicídio, falar sobre suicídio não aumenta o desejo de cometer o suicídio, que é o que se falava muito tempo atrás. Não se pode falar, porque daí vai encorajar a pessoa a cometer o ato. É o quebra do tabu que o Setembro Amarelo vem realizando. Quando se fala nisso, vai mostrar para o outro que alguém está preocupado, que alguém está te ouvindo. Então vamos falar, por que você quer? Você está com essa intenção? O que eu posso fazer para te ajudar? A pergunta do CVV. O que eu posso fazer para te ouvir, te ajudar? E também trazer e potencializar as campanhas em todos, né, os meios de comunicação, como esse momento que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos colaborando com a ação, né, com a campanha do Setembro Amarelo, levando mais informação, falando que o suicídio não é uma coisa feia, é um fenômeno que a pessoa fica acometida por questões, né, como nós já falamos, pessoais, sociais, etc., ou por comportamentos externos, ou por questões de doenças mentais mesmo, que isso é uma coisa que hoje em dia as doenças mentais, elas são naturais como uma doença física. Entretanto, as pessoas não levam muito a sério isso. Então, a gente tem que ficar alerta nesse sentido e cada vez mais levar essa informação. Por quê? Se eu não falar sobre isso, vai ficar mais e mais difícil da pessoa dizer para nós ou buscar ajuda. Porque ela é o medo do julgamento, como eu já falei anteriormente. Então, nós temos que abrir vamos conversar sobre isso. Vamos tratar o suicídio como algo que é um fenômeno muito triste, mas ao mesmo tempo nós não podemos esconder que ele existe. Nós temos que falar sobre ele. Porém, existe um outro fator que eu acho super importante falar aqui, que os meios de comunicação, né, tinham esse estigma também de não levar muito, do medo de como aconteceria o processo todo, né? Vamos dizer assim, uma questão da coletividade geral, como isso ia ser aceito, principalmente para quem já está acometido e pensando nisso. Hoje em dia nós temos que falar sobre o suicídio, sobre os fatores do suicídio, sobre como prevenir o suicídio e abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, as empresas, né, os órgãos públicos, né, o meio de comunicação. Porém, o ideal não é nós explicarmos explicitamente como que uma pessoa se suicidou, por que ela se suicidou, aonde foi, né, em qual local, com que ferramenta, etc. Isso não tem necessidade de nós compartilharmos. O compartilhamento deve ser da informação de como prevenir.
e que esse assunto é natural, é um assunto infeliz, natural dentro da nossa sociedade. Isso é importante. Nós temos, o CVV conseguiu uma parceria com a internet, especificamente ao Google. Toda vez que alguém procura, e o que mais se procura, como retirar a vida sem dor, ou digitou suicídio, aparece 188, Centro de Valorização da Vida. E outros se tornaram, outros sites, outros mecanismos de buscas também estão mostrando. Isso é a parceria. E isso é bom, essa divulgação, esse envolvimento. Isso é prevenção. Vamos ter que chamar um breve intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Suicídio é hereditário, a expressão que colocamos lá no Instagram do Diário para entender o que o público acredita ser, se é um mito ou uma verdade. Mito 83%, verdade 17%. E na seguinte a gente também afirmou, suicídio é coisa de rico, pobre não tem tempo para isso. Mito 95%, verdade 5%. Aí eu vou perguntar para o Hamilton e para a Suzeli. Suicídio é hereditário? Só rico tem? Como é que funciona isso? O CVV, ele não faz esse levantamento de dados. Não cabe a nós. Nós não somos médicos, não somos profissionais da saúde. Também não pede a conta bancária, não. Nada disso. Por isso é o sigilo. Nem profissão, não sabemos. nem a idade, nem nada. Não precisa saber, né? E isso é o processo do sigilo. Então não podemos afirmar se é hereditário ou não. Mas quanto a se o suicídio pode atingir todas as classes sociais, qualquer um, ele vai atingir. O pobre, o rico. São situações que acontecem inesperadamente. Como se diz, um acidente pode modificar a vida. A perca de um emprego, em que aquela contabilização do mês, aquele dinheiro é para sustentar alguém que eu amo que está numa UTI. Quer dizer, cada um tem um motivo e aí vai atingir a todos. É um conjunto de fatores, né, Fábio? Então, é um conjunto de fatores. Por exemplo, as doenças físicas e biológicas não escolhem, né, classe social, classe financeira e social. Enfim, ela chega sem avisar, porque nós todos somos humanos e estamos vulneráveis a isso. Todos têm depressão, todos têm ansiedade. Inclusive as doenças mentais também não escolhem.
né? Nós somos humanos e estamos vulneráveis a isso, como eu falei. Entretanto, voltando à questão do hereditário, é um dos fatores que pode, sim, ser, vamos dizer assim, o que pode impulsionar esse processo de ficar mais vulnerável a cometer o suicídio. Porque se tem vários, né, problemas na família, é um problema hereditário mais intenso. Obviamente, aquela pessoa está um pouco vulnerável. É um dos fatores que vai, né, vai trazer ou vai fazer com que a pessoa tenha esse desejo. Assim como todos os outros fatores. Sociais, financeiros, né, familiares, enfim, todos os outros nesse sentido. Então, a hereditariedade, sim, é um dos fatores. A tentativa de suicídio é só para querer aparecer, a pessoa está querendo chamar atenção. Mito, que bom, 98% achando que é mito. Verdade, 2%. A tentativa vem da vergonha, da não compreensão, que nós já falamos desse julgamento, né? Porque eu sou de uma forma e a sociedade me quer de outra. E aí alguém não compreende e acusa. Por isso não existe o diálogo, porque se eu falar para A, esse A vai falar para todo o grupo B, grupo C. E eu passo a ser uma risada, passo a ser o errado. Então as pessoas não querem conversar. Então não é para aparecer, porque vai ter a dor. É a dor que tem que tratar. Exatamente. Uma pessoa que tenta se matar uma vez dificilmente tentará novamente. Mito, 96%. Verdade, 4%. E aí, que importância a gente precisa dar para as tentativas? Não. Na verdade, uma pessoa que tenta suicídio, se ela não tiver um acompanhamento, se ela não tiver um acolhimento adequado, se ela não tiver uma prevenção com profissionais especializados, dependendo de qual fator principal, né, potencializou esse desejo, ela vai tentar o suicídio novamente. Então, se ela ficar do mesmo jeito que ela está, sem cuidados, ela possivelmente, depende da fragilidade emocional que ela está e psicológica, ela vai tentar novamente. Então, é um mito dizer que a pessoa não vai tentar novamente. Se ela for acolhida e ter um tratamento adequado, com profissionais adequados, profissionais de saúde mental, possivelmente a gente consegue, né, fazer com que essa pessoa viva muito mais tempo e talvez volte a ter o desejo de viver. Entretanto, não devemos acreditar que ela não vai tentar novamente, porque isso é uma questão que é quase, vamos dizer assim, é muito verdadeira, né, dessa intenção de tentar novamente, se ela não tiver cuidado e acolhimento. A palavra acolhimento é o que o CVV está pregando, né? Então, a tua fala é perfeita, porque nós vamos procurar, nós somos 3.500 hoje, estão prontos, preparados para ouvir. E a gente fala, quando for a madrugada, que algo acontece, 2 da madrugada, eu não tenho com quem falar, e a situação é grave, eu preciso desabafar, não tenho meu profissional de saúde, e liga para o CVV, 188, que tu falou, o acolhimento emocional. Exatamente. E em que momentos nós precisamos, eu sempre faço a pergunta porque eu acho importante a gente trazer isso para o público todo atentar para a questão. Em que momento eu preciso considerar que aquela pessoa pode vir a pensar no suicídio para resolver essa questão? E aí se falou em inúmeros programas aqui. De repente a pessoa é feliz da vida, é aquela que está sempre sorrindo e tem uma alteração muito visível na sua rotina. As pessoas percebem que tem alguma coisa, que tem alguma mudança, e isso persiste por um longo tempo, não são só 3, 4 dias. Continuamente, a pessoa não quer, não faz mais exercício físico, não sai mais, não tem mais vida social e tinha uma vida social intensa. Então são alguns sinais que a gente pode estar detectando no outro para despertar o alerta e tentar ser essa fonte de apoio e de suporte. Que percepções, que olhar atento que a gente precisa ter para essas pessoas? Do olhar do que nós já falamos.
a observar, a sentir, a perceber. Mas aí vem uma ação nossa de cidadãos, de seres humanos, que é percebendo, estar próximo. E esse próximo não é um dia, 2 dias, é muito tempo. Então vem a entrega nossa para ficar ao lado daquele, para não dar a oportunidade. E durante esse trabalho de estar junto, desenvolver os processos procurando a ajuda médica, os profissionais, mostrando o caminho. Mas é importante sim, eu estou junto. Muitas vezes o estar junto, às vezes não precisa estar junto, mas tu é a porta que vamos dizer, a base que ele tem, a confiança que tem, ele é o principal vínculo, que ele sabe que ele procurando o Hamilton vai orientá-lo o que ele pode fazer naquele momento, mesmo que o Hamilton não esteja com ele. É a importância dessa figura, dessa pessoa ser referência para ele. Por isso é importante as redes. Quanto mais nós usarmos as redes, quanto familiar, né, pública, de serviços como a CVV, entre outros serviços que nós temos, nós aproximarmos essas redes e estar sempre nessa teia de conexão. Que tem alguém que tu exatamente, pode contar. Exatamente. Se tu se sentir sozinho, vai piorar muito. A pergunta que tu fizeste era quando e como saber, né, a gente ficar alerta. Nós conversamos sobre isso anteriormente, mas a única coisa que a gente tem para visualizar esses sinais é ficar atento àquela pessoa que realmente tinha um comportamento totalmente diferente e do nada, assim, tipo, começou em 2, 3, 4, 5 dias, passou uma semana, passou 2, passou 3, é alerta. É alerta. Nós, os profissionais de saúde mental, já temos esse alerta como, esse tempo como alerta, vamos contatar essa pessoa, vamos ver quem é se a gente não conhece muito, né, a gente percebe isso, vamos contatar alguém da família, vamos tentar alertar que essa pessoa está com ideação suicida, possivelmente. Então, é essa observação diferenciada, esse olhar diferenciado aos comportamentos intensos, tanto no sentido de intensidade do comportamento, quanto no sentido de diminuir drasticamente aqueles comportamentos que eram naturais. Então, eu sempre falo inclusive para os meus pacientes, e nas falas e palestras que eu faço, tudo que for intenso, ou que for drástico, uma mudança drástica, temos que estar alerta. Eu queria trazer umas frases aqui, que essa é uma cartilha do Ministério da Saúde, e eu acho que a gente ainda ouve muito sobre isso. A gente falou como a gente desenvolve um olhar atento para tentar evitar, prevenir o suicídio, mas o que a gente não deve fazer diante de uma pessoa sob risco de suicídio? Condenar e julgar. E aí você pensa aí, se você já não disse isso para alguém, que se já não fez esse comentário. Não se julga nem se condena. Olha frases que a gente ouve por aí. Isso é covardia, é uma loucura, é uma fraqueza. Não devemos banalizar as frases que costumamos ouvir. É por isso que quer morrer? Só por isso? Eu já passei por coisas bem piores e não me matei. O que a gente não deve fazer também? Opinar. Ah, você está querendo chamar a atenção, ter falta de Deus no coração. Isso é falta de vergonha na cara. Olha como a gente ainda ouve. Não devemos dar sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu. Siga em frente. Frases de incentivo, essas pessoas não precisam de frases de incentivo como levanta a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Então, eu acho que da experiência que eu tive no CVV, uma coisa que a gente vivencia na prática, no atendimento, o potencial do ser humano para ele encontrar as respostas e os caminhos para aquilo que ele está vivenciando, sim, com ajuda profissional, mas ele, não a gente ter a pretensão e se colocar a responsabilidade de trazer a solução para a pessoa. Às vezes com uma pergunta do tipo, já teve alguma situação que vivenciou parecida com essa? Teve uma vez que eu fiz isso. Ah, mas tu tá me dando uma grande ideia. Sabe que eu não tinha pensado? Talvez eu tento isso, Então, o ser humano, é ele que vai ter que ter com ajuda especializada, ou sozinho é muito difícil, né, gente, quando tá nesse ponto, mas ele é que vai encontrar o caminho. E a resposta vem dele.
Fábio, e isso é muito importante que tu traz, inclusive essas frases que são tão rotineiras e tão infelizes em determinados momentos, que eu vou te falar que às vezes isso é o potencializa, é o combustível para a pessoa chegar de fato ao ato, né, do suicídio. Então, assim, muitas vezes a gente está potencializando e sem saber que a gente às vezes está ajudando, acolhendo, a gente está potencializando. A pessoa vai dizer, não, eu não consigo sozinho. A palavra, a frase, você é forte, ela é tão intensa e tão dolorosa para quem não consegue ser forte naquele momento, ou não sabe como ser, não está conseguindo ser, mesmo que ela queira, ela destrói uma pessoa, muitas vezes. Então, assim, ó, vamos ajudar, mas vamos fazer o quê? Validar o que a pessoa sente. Que esse é o papel do Esse é o papel do voluntário no telefone, né? CVV, esse é o papel do psicólogo, esse é o papel das famílias, que infelizmente, eu não quero aqui falar mal das famílias, mas infelizmente as famílias em alguns momentos têm maior dificuldade de entender por que a pessoa está assim, porque não observam fatores externos que possam ocasionar aquilo e não acreditam, não validam. E aí a pessoa acaba fazendo o quê? Entrando naquela ideia de que não devo falar nada para ninguém porque vão me julgar e vão me achar um fraco, vão me achar isso, vão me achar aquilo. E aí entra mais aquele desejo, né, infelizmente, de cometer o suicídio. Então vamos cuidar as palavras e vamos também validar as palavras dos outros. Cuidar as nossas, dar mais os ouvidos e cuidar as palavras deles, validar, dizer eu entendo. Vamos ser assim, eu entendo, tu gostaria de conversar comigo? O que eu posso te ajudar? E aí entrar na conversa dele, com o olho no olho, conversando, né? Não querer mostrar o que ele tem de bom para sair disso, não. Naquele momento ele não vê nada de bom. Nós temos que acender uma luzinha lá dentro. E isso a gente consegue só olhando e ouvindo ele e se colocando à disposição ali do lado. Então é isso que nós devemos fazer, não custa nada. À luz do CVV, Hamilton, para finalizar o programa, estamos estourando já no tempo. Então vamos lá. 188. Acolher é cuidar. Vamos aprender isso. Precisando, qualquer momento, só ligar. 24 horas no ar. Mais de 60 anos, então temos uma credibilidade. Nosso lema é não julgar. Filosofia, acolher, não julgar. Então, se alguém precisa, ligue para nós. 188. Vai ter uma turma de 3.500 pessoas, voluntários, preparados para ouvir, para acolher, para esse diálogo. É isso, você não está sozinho. A vida importa. Muito. Né? Então tá, agradecendo a Milton, agradecendo a Suzeli e sempre a sua companhia fiel aqui no Faz Sentido. Obrigada e voltaremos. Tchau, tchau. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.